Olá, meus amigos. Hoje, quebrando um pouco a sequência de traduções que venho fazendo ali dos vídeos de David Ewing Jr., vou trazendo para vocês, vou compartilhando um pouco das minhas pesquisas. Hoje eu vou falar sobre a navegação ancestral, a navegação antiga. Vou falar sobre inscrições rupestres, o caminho do Piabiru, e vou tentar conectar cada um desses pontos com base no que eu acredito, né? Com base no que eu estudei, o que eu pesquisei. E sempre reforçando que, na verdade, são pesquisas. Eu sou uma pessoa cheia de dúvidas, então eu faço muitas pesquisas. Não tenho certeza das coisas. E então não me sigam e façam as suas próprias pesquisas. Aqui vocês vão encontrar material para vocês fazerem essas suas próprias pesquisas. Isso não tenha dúvida. O vídeo talvez se torne um pouco cansativo para a geração TikTok, né? Mas eu vou ter que falar um pouco sobre a história da navegação, como isso pode ter começado, sobre os equipamentos da navegação antiga e sobre fatos que nós temos de travessias oceânicas, tanto por modernamente quanto antigamente. Primeiramente, é de se destacar a narrativa oficial. As grandes navegações elas ocorreram após 1500, né, ou próximo dessa data, sendo que navegações anteriores são tidas como inexistentes, improváveis, por causa da tecnologia da caravela, do barco inventado pelos portugueses, onde se poderia navegar contra a corrente marítima, né? Em contrapartida, nós temos as teorias que eu venho postado ali no meu grupo do Telegram, do Arquivbook, de vários povos anteriormente a isso vindo para o Brasil, sejam eles sumérios, fenícios, vikings, africanos. Seriam essas viagens transoceânicas possíveis? Poderiam os antigos ter viajado por todos os continentes? Eu acredito que sim, e vou tentar te mostrar por quê. Fique aí até o final, mesmo que você assista em várias partes, não precisa assistir tudo de um momento só, mas persista que ao final eu tenho comigo que você pode ao menos pensar em mudar de ideia. Bem, vamos começar então invertido. Vamos começar pelas notícias mais recentes e depois nós passamos para as mais antigas. Isso está mais na nossa memória e nós lembramos de muitas coisas e outras que não lembramos pelas, pelas notícias que eu vou mostrar aqui. Vocês podem fazer as próprias pesquisas. O importante nesse momento aqui é o foco na possibilidade da travessia transoceânica e não no material que é composto o barco, se tem GPS, como vai se orientar, né? E isso aí depois no final vocês vão ter a própria opinião. Então nós temos aqui a travessia do Atlântico Sul, o Amir Klink, esse aqui é o site do Amir Klink, ele saiu da África com barco a remo e atravessou aqui até o Brasil. Ele fez outras travessias também, que você pode também conferir no site dele, né? Em 90 ele fez outra, a circunnavegação polar, em 98, são várias aqui. Na revista aqui super interessante, nós temos o navio Viking, uma réplica de um navio Viking, que fez a travessia atlântica e no final ainda teve que pagar uma taxa de 1.300.000 para a Guarda Costeira Americana. Você pode pesquisar e ver essa notícia aí.
seguindo no site, esse é o site que está traduzido, Phoenicians Before Columbus. Foi feita uma réplica dos navios fenícios e foi feita a travessia do Atlântico. Aqui nós vemos um vídeo da Euronews que eu vou tocar um pedaço aí, que é o novo recorde de travessia do Atlântico a remo. 38 dias, 6 horas e 49 minutos. Foi o tempo que Bryce Carlson demorou a atravessar o Atlântico Norte a remo. O professor de Biologia de Cincinnati tornou-se o primeiro remador americano a completar uma travessia a solo e sem assistência do Atlântico Norte, depois de atracar nas Ilhas Sorlingas no sábado. Seguindo, notícia do Correio Brasiliense, que um homem completa a travessia do Oceano Pacífico a bordo de um caiaque. Tá aqui o caiaque dele, vocês podem procurar pela notícia, tá aqui. Outra aqui agora do G1, francês de 72 anos atravessa o Atlântico em um tonel sem motor, levado pelas correntes e pelo vento. Lógico que não era um tonel de vinho, né? Era esse tonel aqui, mas era um tonel, né? Era um tipo de um recipiente, vamos dizer assim, fechado e que boiava. Barco de garrafas PET cruza o Pacífico, isso aqui da revista Exame, um barco de plástico, né? Após 130 dias, navegou por 20 mil quilômetros. Fez a travessia do Pacífico também. Também teve a façanha do homem que cruzou o Atlântico com remo, sobre uma prancha adaptada. Ele pegou uma prancha de stand-up paddle, adaptou e fez a travessia. Está aqui na BBC News Brasil. Outra notícia, essa aqui é do site Náutica.com.br, mas você vai, se você digitar aí o título, você vai encontrar notícias, que a remo, 4 franceses, sessentões, cruzaram o Atlântico em 39 dias, menos de um mês. Olha aí, podia ser até eu, hein? Coisa linda. E aqui no final, a última reportagem moderna que eu vou mostrar é a história do pescador que sobreviveu 438 dias à deriva. Ele passou 13 meses num pequeno barco e ele se alimentou só ali de peixe. Eles eram uma dupla, só voltou ele. E ele se alimentou de peixes aí na maioria do percurso, né? Ou do tempo que ele ficou no mar. Tá bom? Isso aqui é para mostrar que a viagem ela pode ser estruturada pelo próprio mar. Através da pesca pode ser feita a alimentação durante a viagem. Bem, seguimos. Nessa parte do vídeo, vamos focar nos equipamentos, nos instrumentos de navegação antigos e na possibilidade desses antigos ou ancestrais terem feito os mesmos objetos tidos como dos anos do século XVI, das grandes navegações. Nós vamos ver aqui os instrumentos de navegação e vamos tentar perceber se os antigos poderiam também ter feito eles. As imagens e o texto que vocês vão ver era parte de um pretenso livro que eu queria escrever, mas percebendo que eu estou só aprendendo ainda, prefiro ser o Raul Seixas do que o Paulo Coelho. Ou seja, eu sou essa metamorfose ambulante e não tenho certeza de nada.
Mas o que vocês estão vendo na tela é o camal, que é originado do árabe, que é um instrumento de navegação, onde, pelo que eu sei, eles prendiam essa corda que vocês estão vendo nos dentes, e com a tabuinha ali, com aquela tábua, eles mediam, né, a, a estrela polar ou o sol, né? Vocês estão vendo que aquelas cordas ali tem uns nós, né? Então ela presa nos dentes de determinados pontos, e dali eles tinham o conhecimento para fazer a navegação. Aqui é conhecimento da Wikipédia, né? O nome árabe significa perfeito, essência dos extremos, e é árabe, né? Equilíbrio e paz. Se percebe que é um instrumento que não é de difícil manufatura, é fácil de fazer, bastava o conhecimento. Depois nós temos o bastão cruzado, que era usado na topografia e também, obviamente, na navegação. Não há por que explicar cada um deles aqui, até porque eu não saberia, mas só citá-los. E a bússola náutica, que é a agulha de marear, que na verdade a bússola, ela poderia ter sido feita, ela foi feita pelos chineses, né? Mas num material normal, qualquer pedra de magnetita, por exemplo, em cima de uma folha, numa água, ela faria a mesma função. Ela estaria imantada, né? Então, mas a bússola vamos deixar de fora. Eles se coordenariam pelas estrelas e não pela bússola. Mas era possível fazer uma bússola assim. Depois nós vemos a ampulheta, o relógio de areia, marcação de tempo, né? A ampulheta aqui ela é mostrada como vidro. Obviamente que talvez possam falar que o vidro foi inventado posteriormente, ou alguma coisa assim, mas existiam outras maneiras de se marcar o tempo. O próprio ritmo, né? Ele é marcado por tambores, por sons, e principalmente, antigamente, podia ser por água, né? Existia eu não me lembro agora o nome exatamente, mas existia um recipiente de água que ia pingando, ao invés da areia era água, né? E com isso eles iam medindo o tempo. A barquinha é um instrumento que media velocidade. Olha a imagem e perceba se eles antigamente não poderiam fazer isso. É só de madeira e fio. Fio é planta, é junco. E ali eles largavam no barco e mediam a velocidade. E nessas marcações, nessa corda que eles prendiam ali, tinha uns nós. É por isso que a medida hoje é feita em nós. A medida da velocidade dos barcos é feita em nós. É uma coisa antiga já. A balestilha. Balestilha, segundo a história oficial aí, ela é portuguesa, né? E a partir de 1342 é que foi feita a balestilha, e eles falam que é só para topografia, né? Ou para astronomia, mas não nunca para navegação. E em seguida aqui nós temos o astrolábio, que é bastante interessante. O astrolábio ele é tido, olha que interessante, olha o furo da história aí. Ele é o instrumento mais antigo, o antigo para se medir a altura dos astros acima do horizonte. Atribui-se a Hiparco, ou seja, 180 a 120. Hiparco viveu entre 120 e 180 antes de Cristo, tá? Mas
O registro de utilização disso é só a partir de 1500. E perceba que os árabes combinaram isso. Então, será que a história nossa é verdadeira? Será que tudo é verdadeiro? Será que tudo é uma falsidade? Eu não sei, mas grande parte é uma grande mentira realmente, porque dessa idade de 180 a 120 anos antes de Cristo, até 1490 e tantos, para se usar esse aparelho para navegação, é muita omissão. Na minha ideia, é muita omissão, é muita coisa oculta e que nós estamos tentando aqui tentando mostrar elas. O astrolábio, depois, perceba uma coisa. Para chegar nesse astrolábio, certo? Isso aqui é uma tecnologia posterior a tudo isso que eu mostrei antes. A balestilha, a todos esses instrumentos aqui. Como é que como é que o ser humano ia construir um astrolábio sem ter aquelas noções de velocidade, do sextante, né? Eu acho meio difícil. Então isso daqui veio depois de tudo aquilo que eu mostrei antes. E se isso daqui é de 180 a 120 anos antes de Cristo, os outros instrumentos são anteriores a esse. Não foi do astrolábio que eles tiraram os aparelhos de medir velocidade, ou de medir o sextante, ou o que nós falamos ali no começo, que é eu esqueci o nome, perdão, o bastão cruzado, ou o camal. Né? O camal e o bastão cruzado, ele veio antes do astrolábio. Ou depois do astrolábio que inventaram aquilo tudo. Né? Então a nossa história está completamente invertida. E veja que aqui foram os árabes, né, que combinaram o astrolábio aí com o globo e fizeram uma coisa mais esférica. Mas sempre os árabes. Ou, na minha opinião, os persas. Aí temos outros instrumentos que eu acredito que vieram antes, eu não sei, que é o quadrante, que teriam a mesma função, né? Eles mediam a estrela polar ou o Sol, com esse instrumento aqui. O octante, que já media, o sextante e o octante media 6 estrelas, o octante media 4 estrelas, alguma coisa assim nesse sentido. Corpos celestes diferentes. A carta náutica, que foi feita também ali a partir, segundo a narrativa, a partir do século XIV. E aqui nós temos uma teoria da longarina da Islândia ou da Pedra do Sol, que seria um tipo de mineral que é atestado por diversas fontes históricas de livros antigos, onde eles conseguiriam, mesmo com o tempo nublado, através deste cristal, verificar as nuances ali da radiação, do fluxo de luz solar, e aí podendo se localizar, mesmo com o tempo nublado. Também nós podemos falar aí do mapa de Piri-Reis, que todos conhecem, né, que é o mapa mais recente, mas que traz a Antártida totalmente descongelada, e do mecanismo de Anticítera. Pesquisem isso, o mecanismo de Anticítera, que é, na verdade, o que eu acredito que seja,
né, uma espécie de um astrolábio muito mais avançado, praticamente um GPS do mundo antigo. Tá? Talvez ele tenha sido feito por Arquimedes no século II antes de Cristo, mas só foi encontrado em 1901 num naufrágio de um navio romano, dito pela narrativa oficial romano, próximo à ilha de Creta, aquela ilha dos Cários, e pertencente, na antiguidade, pertencente à Grécia. Papo furado, porque na verdade a Grécia eram vários povos, espartanos, eram, né? Então é diferente. Fala que nesse artefato você podia ver eclipses, mas inclusive até a hora desses eclipses, a direção da sombra, a cor da lua, como ela ia aparecer. E aqui você vê as imagens de astrolábios, certo? Isso são astrolábios desde o tempo do século XVI. São imagens do Museu de Lisboa, de astrolábios antigos. E aqui você vê o mecanismo de Anticítera. Parece algo parecido? Se não era parecido, ele serviria para a mesma função astronômica, navegação, GPS. Essa é uma imagem da BBC. Aqui uma radiografia do que seria esse mecanismo, ou seja, muito mais avançado do que um astrolábio, claro. Então, os instrumentos de navegação, pelo que nós vimos, muita coisa de madeira e corda, eu acredito que poderiam ser feitos pelos antigos, certo? E a questão desse mecanismo de Anticítera e outros mecanismos que não são aceitos como arqueológicos, descobertas arqueológicas, mas não são interpretados como mecanismos de possibilidade de navegação ou GPS ou algo assim, né? É estudado como foi encontrado, de onde era, né? Mas para que servia exatamente, isso daí fica um pouco aleatório. Então tirem suas próprias conclusões se aqueles antigos, se os nossos ancestrais, aqueles que mapearam o céu, fizeram as grandes construções antigas, né? Se eles seriam capazes de fazer esses instrumentos tão complexos, né, que eu mostrei para vocês, uma parte agora, um pouquinho agora. Tá? Complementem aí a pesquisa por vocês mesmos. Nós vimos no início as travessias transoceânicas modernas, sobrevivência de mais de um ano no mar. Vimos também os instrumentos náuticos que foram usados pelos marinheiros nas chamadas grandes navegações, para que a gente possa pensar se aqueles equipamentos eram possíveis de ser construídos antes de 1500. E agora nós vamos passar a dar uma pequena olhada nos navios das embarcações antigas. O que a narrativa nos conta é que a navegação transoceânica só foi possível após a invenção das caravelas. Oficialmente é dito que as caravelas, o primeiro registro delas é de 1255 e que só foram usadas a partir do século XV e XVI. Tecnicamente eu não sei muito, mas com a caravela se permitiu navegar contra os ventos,
Eles faziam um zigue-zague através da bolina. Não sei explicar muito bem, mas era a possibilidade de eles navegarem contra o vento. Eles iam fazendo uma forma de um zigue-zague, uma navegação de zigue-zague para fazer isso. Agora, será que as outras embarcações tinham essa capacidade de vencer o vento também, mesmo sem a possibilidade dessa navegação de bolina? Vamos tentar responder isso. Só de navegar contra o vento, e sim também contra a correnteza, certo? Só uma correçãozinha aí. Quanto à antiguidade das embarcações, tirando a necessidade humana, as coisas mais básicas como alimentação, investimento, moradia, a navegação era também uma necessidade antiga, pois quando se movimentavam e precisavam atravessar fluxos de água, rios, né? Então a manufatura de barcos, desde os mais simples, já começou muito antes, né? Uma coisa muito ancestral. Na história de alguns livros, alguns autores, alguns livros ali eu tenho compartilhado no grupo do Telegram, o Ludwig Schavenhagel, né? Nomezinho ruim de falar, o Alexandre Braghini, eles citam o Diodoro da Cilícia, perdão, e ele comenta de uns barcos antigos, o, tanto o Carpácio, que seria de Creta, e o Pentacontágono, que seria a tecnologia grego-fenícia. Falando sobre esse pentacontágono, vou ler para vocês aqui. Da tecnologia greco-fenícia surgiu o robusto navio pentacontágono, de vela quadrada e com cerca de 50 remos, medindo cerca de 4 a 5 metros de largura e 25 a 30 metros de comprimento. A sua progenitora teria sido a poderosa trireme fenícia, em nada devendo às caravelas de 25 séculos mais tarde. O seu comprimento poderia atingir 60 a 70 metros, comportando até 180 remadores e uma tripulação de 200 a 300 homens. É mais ou menos a imagem que nós estamos vendo na tela. O Diodoro da Cilícia, ele também, no livro dele, ele comenta que uma frota cartaginesa da costa da África partiu até o Golfo da Guiné. Foram 50 grandes cargueiros, chamados Carpácios, com 30 mil pessoas a bordo, para o fim de fundar colônias no sudoeste da África. Era chefe da expedição o general Anon, que foi encarregado de estabelecer um grande domínio colonial para Cartago, no lado oriental do Oceano Atlântico. Essa viagem foi realizada cerca de 810 a.C., mas a expedição não obteve resultado. O interessante é que nós podemos ter uma ligação com essa viagem de Cartago, né? Não sei agora qual é a pronúncia correta, com achados aqui no Brasil. Eu estou falando da Pedra Lavrada na Paraíba, onde que ela foi encontrada no meio de uma plantação com inscrições fenícias. Há bastante polêmica também com relação a essa descoberta, contestada, mas o Visconde de Sapucaí, em 1872, ele fez uma tradução daquelas inscrições e dizia o seguinte, nessa pedra encontrada na Paraíba: nós somos cananeus de Sidon, cidade do rei Mercador. Fomos jogados nesta ilha longínqua, numa terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas celestes, no 19º ano do aniversário do nosso poderoso rei Irã.
e embarcamos de Ezion-Seber no Mar Vermelho. E continua a carta. Viajamos com 10 barcas e demos a volta à África, por mar, durante 2 anos. Em seguida, fomos separados pela mão de Baal, e não estamos mais com nossos companheiros. Assim viemos aqui 12 homens e 3 mulheres, à Ilha do Ferro. Seria eu o almirante, homem para empreender fuga? Não. Possam os deuses e deusas celestes do bem por nos favorecer. Pode não ser exatamente a viagem narrada pelo Diodoro da Cilícia, mas só para lembrar, né, que existem as teorias de navegação que mostram a possibilidade dela. Essa volta na África já foi refeita por um navio, uma réplica de navio fenício. Se vocês procurarem e pesquisarem, vão encontrar sobre isso. Aqui na tela o mapa, a carta de Liu Gang, de 1418, um chinês. E nós vemos aqui o mapa do mundo inteiro já desenhado. Então, 1418, como que eles chegaram aqui sem a caravela, né? Bem, os barcos que eles usavam, nós encontramos no mapa de Urbano Monte, que são esses navios aqui, que são do modelo com vela e remo. Tá? Interessante também aqui qual é o Ocidente e qual é o Oriente, né? Então, é tudo uma questão de perspectiva, me parece. Óbvio que eu não vou falar aqui de todas as embarcações, né, existentes. Só do que nos interessa, o foco é tentar demonstrar da possibilidade da navegação antiga. Então, aqui vamos mostrar o que a Wikipédia traz a respeito do trireme. Fala que é uma embarcação grega, que os antigos projetistas tinham vários métodos para aumentar a potência dos navios de guerra. Inclusive, eles colocavam mais de um homem em cada remo. O projeto mais bem sucedido era trireme de 3 pavimentos de remadores de cada lado. A trireme padrão tinha 36 metros de comprimento e não mais que 5 metros de boca. E tripulação de mais de 150 remadores. Certo? Então, bate com a informação dos livros antigos lá dos Carpácios, que tinham 180 remadores. Então aqui tem mais de 150, lá tinha 180. Atenção, aqui tinha velocidade e maniabilidade razoáveis. Os navios cobriam cerca de 180 milhas náuticas e uma velocidade constante de 7,5 nós, 13,89 km por hora, quase 14 km por hora. A velocidade de arranque podia chegar a 11,5 nós, ou seja, 21 km por hora. Dispunham das velas quadradas e que nem sempre podiam ser utilizadas no impetuoso mar, né? Os ventos, por causa dos ventos. Bom, só por curiosidade, o termo trireme no grego era conhecido como contoros, e daí era precedido pelo número de remador que tinha. Então a trireme era triacontoros, que era 30 remos. Tinha o pentecontoros, que nós já falamos, 50 remos, e o eicossoros de 20 remos. Mas o interesse aqui é mostrar, será que esses navios, essas embarcações, elas tinham a capacidade de fazer viagem transoceânica? Um estudo de remo olímpico, né, mostra que no início de uma regata, a cada remada, né, os atletas eles produzem uma potência de 800 a 1.200 watts e uma média de 450 por 550 watts no decorrer da prova olímpica. Lógico que isso aqui não é
algo correto, exato do que nós podemos fazer, mas nós podemos tentar calcular algo aproximado do que um navio aí poderia produzir de cavalo de força, né? De força de impulsão. Imagine que aqui esse levantamento foi feito pelos atuais remadores olímpicos. Antigamente, me parece que o ser humano era mais forte do que é atualmente. E ainda sob pressão, porque na maioria eram escravos, sob chicotada, né? Então, a potência que eles tinham na antiguidade, para mim, eu acredito que ela era maior do que a atual. Mas vamos pegar um número aqui. Ao invés de pegar essa média atual, ao invés de pegar a maior potência que exerce no começo, vamos pegar 800 watts aqui e fazer um cálculo. Tá? Se cada remador produz esses 800 watts, em cavalo de força significa, em HP, né, significa que cada remador ele produz pouco mais ali de 1 HP. Se nós multiplicarmos isso por 180 remadores, nós temos ali um motor do barco de 192 HP. E acredito que seria um motor não para dar uma velocidade de uma lancha, mas nem tão longe. Vamos lembrar que nós lemos lá já, né, que esses navios eles chegavam a uma velocidade de 13,89 de média e de arranque eles podiam pegar 21 km por hora. Então ali 14, vamos botar 14 e 21. A velocidade desses barcos aí que poderiam ser impulsionados com essa força. E a velocidade de uma lancha. A velocidade de uma lancha vai de 18,52 a 74. Então a diferença, né, de 14 para 18 não é tão grande. Pode ser que a velocidade não seja tamanha, mas o empuxo, né, a força que faz no remo, impulsiona o barco para frente. Né? Não tem. Mas e a força dessa corrente? Será que a velocidade contrária da corrente marítima? Porque do vento tudo bem. Quando o vento ultrapassa 120 km por hora, né, aí eles tinham problemas. Obviamente eles tinham problemas. Inclusive até pelo aumento da velocidade da corrente marítima. Mas normalmente a corrente marítima, óbvio que todas não têm a mesma velocidade, mas olha aqui, a velocidade pode superar 8 nós, sabendo que cada nó equivale a 1,85. Então, pela velocidade aqui, pela velocidade da corrente, meio que empatava a coisa. Né? Eles não sairiam do lugar. Então, como nós vamos solucionar isso? Isso nós fizemos aí um cálculo por 800, né? Talvez se eles fossem mais fortes, essa velocidade possa ter sido maior também. Então, vamos solucionar da seguinte maneira. Como nós vimos ali, a corrente ela pode chegar a 8 nós. Mas nem todas as correntes têm a mesma velocidade. E essa matéria aqui do site Portal São Francisco traz que interessante para nós aqui para se ter uma ideia de uma corrente marítima de 19,2 km por hora é equivalente a ventos de 176 km por hora. A velocidade de torque do trireme era
maior que 20, né? A velocidade média era 14 alguma coisa. 176 é um furacão enorme, 176 de vento. Acima de 119 já é considerado furacão. Mas não era, essa era uma situação anômala que eles enfrentavam. Tá? E nessa matéria também, eles falam sobre as correntes, os tipos de correntes, correntes verdadeiras e as derivas, que são menos caracterizadas. As verdadeiras deslocam-se com velocidade acima de meio nó, né? Um nó equivale a 1,852. Então, totalmente possível com o remo, numa condição de clima favorável, normal, vamos dizer assim, pelo cálculo da velocidade aqui da corrente, não era muito forte. O barco imprimia uma velocidade maior. Então, na minha opinião, sim, eles podiam navegar contra a correnteza, em muitos casos. Mas eles faziam isso? Precisavam fazer isso? Eu acredito que não. Muitas vezes utilizavam outro artifício. Muitas vezes eles utilizavam a navegação de cabotagem, que veio de Sebastião Caboto, e que era uma navegação mais próxima da linha costeira, ou seja, fora dessa corrente marítima, entende? Então seria possível a navegação ali por tudo quanto é lugar. Agora, eles aproveitavam, eram as correntes marítimas. Então, se você não está ainda com toda certeza de que seria possível essa navegação, vamos voltar mais ainda no tempo. Vamos verificar agora a navegação mais antiga ainda. Algumas coisas que eu esqueci de mostrar antes. Quando eu fiz a leitura de Diodoro da Cilícia, ele faz uma outra citação, uma outra viagem dos fenícios pelo Oceano Atlântico. E qualquer semelhança com a história de Pedro Álvares Cabral aí é mera coincidência, tá? Ele fala que em 1100 anos antes de Cristo, os navios andavam para o sul, ao longo da costa da África, mas subitamente perderam a vista do continente e uma violenta tempestade levou-os ao alto mar. Ali, perseguindo as mesmas correntezas, descobriram eles uma grande ilha, com praias lindas com rios navegáveis, com muitas serras do interior, coberta por imensas florestas, com um clima ameno, abundante em frutas, caça, peixe e com uma população pacífica e inteligente. Em outro lugar, fala Diodoro sobre a viagem de uma frota cartaginesa da costa da África até o Golfo da Guiné. E essa aqui foi a que a gente tinha lido anteriormente, né? Outra situação que nós temos que comentar é a da navegação egípcia. Esse é um barco, né, encontrado numa câmara funerária de 3.800 anos e um barco de 21 metros por 4 de largura. Estava junto com a câmara funerária ali. E será que os egípcios conseguiram chegar longe ou era só ali perto no Rio Nilo que eles usavam isso? Bem, se vocês pesquisarem sobre o título Hieróglifos Egípcios Descobertos na Austrália, né, vocês vão encontrar até vídeos no YouTube, que é esse pedaço aí que eu estou lhes mostrando. Então, é bastante interessante que os egípcios tenham chegado até a Austrália. Interessante. Pesquisem aí. Bem, então vamos dar uma olhada aqui para ficar um pouco mais indignados com a narrativa oficial falsa da história que nos contam.
trazer a história de Thor Heyerdahl. Pelo menos é assim que se escreve. A partir daqui eu vou chamar ele só de Thor, que é a história de um norueguês. E nem ele esfregando na cara da academia da possibilidade de navegação antiga. Não, nem assim. Eles aceitam e falam, continuam falando, catequizando nas escolas, que só depois das caravelas é que isso foi possível. Estamos vendo aí na tela uma imagem originalmente em preto e branco, mas que foi colorizada posteriormente da embarcação que o Thor fez. Mas ele saiu da marinha norueguesa e se casou em 1937. Ele fez uma viagem de lua de mel e ele veio para o Peru, Bolívia e a Polinésia Francesa. Na Polinésia Francesa, quando ele estava na ilha Fatuíva, ele viu uma imagem que lhe pareceu familiar e daí ele perguntou para o ancião daquela ilha e o ancião disse para ele que se tratava de Tique, T-I-K-I, o deus sol dos nativos locais e que teria vindo do outro lado do oceano. Como ele já tinha passado pelo Peru, ele achou muito parecido a imagem com o do deus Viracocha. E ele começou a imaginar e ele descobriu que na pesquisa que Tique também era o nome ancestral dado ao Viracocha no Peru. Então ali ele começou a tese de que foram os povos brancos antigos da América do Sul que colonizaram a Polinésia, e não o inverso, como já tinham outros pesquisadores falado, né? E ele, como era conhecedor ele embasava isso porque era conhecedor das correntes marítimas e dos ventos do oceano. Ele voltou pro Peru, foi falar com o presidente peruano, conseguiu apoio, conseguiu ajuda do exército dos Estados Unidos, amigos que se interessaram também em navegar junto com ele, e um papagaio. Acredite em um papagaio. E, e ele construiu um barco, que é esse aí que nós estamos vendo, num modelo antigo, que foi desenhado pelos primeiros espanhóis que chegaram na América do Sul e viram. E esse barco foi feito com a técnica dos nativos do lago Titicaca, na Bolívia. Foi usado apenas troncos, folhas de bananeira, bambu e palha. E ele empreendeu a viagem em 1947. E foi lá boiando. 3 meses depois ele chegou. 101 dias. Percorreu mais de 6.700 quilômetros. Saliente o seguinte, esse barco não tem leme, praticamente, né? Não tem como se mudar muito a direção dele. Bem, ele fez o barco exatamente com material antigo. Palha, bambu, não tinha prego, parafuso, não tinha nada ali. Eles derrubaram 3 árvores, amarraram 3 árvores, eu acho que 12 árvores, se não me engano, não me lembro, mas nós vamos ver um filme ao final, que são o resumo de 10 minutos dessa viagem. E esse barco recebeu o apelido de Contique. Praticamente, se nós estamos vendo aqui, uma cabana flutuante, né? Fora essa construção com os materiais antigos, ele levou algumas coisas para a questão de segurança deles. Era uma questão que não ia influenciar no que ele gostaria de provar. O que ele gostaria de provar era que era possível uma viagem ancestral. Então, de estranho ali, vamos dizer, o que um ancestral não teria, ele levou 1.060 litros d'água, porções do exército de comida do exército americano, um rádio comunicador e um gerador a manivela e um sextante.
Mas eles conseguiram muita coisa de sobrevivência pescando durante a travessia e se alimentavam de preferência, né? Não sei nem se eles acabaram usando esse alimento militar, mas eles levaram batata, doce, coco, vegetal e frutas. E pescaram atum bonito, peixe voador e cação. Né? Bacana. Além dessa viagem, com sucesso, o Thor ele fez uma outra viagem à Ilha da Páscoa com o mesmo tipo de barco. E aí ele concluiu que realmente os polinésios chegaram ali e ele concluiu em razão das correntes marítimas. Mas que não chegaram na América, teriam chegado na Ilha da Páscoa. E também concluiu que por volta, que entre 1440 e 1490, que é a época de Tupac e o Punk, esse rei Inca também teria chegado na ilha de Mangareva e na Ilha da Páscoa. Eu tenho alguns livros dessas viagens, tanto da Contique quanto da Aku Aku, que é a chamada Ilha da Páscoa. Eu vou estar compartilhando esses livros ali em PDF no Telegram, tá? Eu acho que eu devo ter um outro livro, não tenho certeza, mas se eu tiver eu ponho lá. Aí depois, em 2006, o neto do Thor e outros aventureiros, Thorir Higraf, que era o líder da expedição, eles empreenderam a expedição Ra, que partiria do Egito com o objetivo de chegar nas Antilhas, né? No Mar Caribenho. E essa viagem, ela foi assim, eu peguei aqui no site do próprio site oficial do Thor Heyerdahl. Então nós vemos aqui que na verdade em 2006 foi o neto do Thor, mas ele fez as empreitas Ra e Ra-2 em 69 e 70. Depois que ele foi para a Ilha da Páscoa, ele encontrou lá representação rupestre e desenhos, né, com embarcação de mastros e velas, essas embarcações. Então ele começou a querer mostrar que essas civilizações pré-históricas poderiam ter entrado em contato por essas embarcações, ter cruzado, fazendo essas viagens transoceânicas. E aí não o suficiente, ele não foi só para a Ilha da Páscoa, mas ele empreendeu esse Ra, que foi construída como papiro egípcio, totora no Peru, Bolívia, junco aqui no Brasil, e construíram lá um barco. Esse barco foi transportado posteriormente para Marrocos e saiu de lá. Ele montou também uma tripulação, obviamente, né? O barco percorreu 5.000 quilômetros por 8 semanas, mas acabou quebrando, né? Esse aqui já tinha uma espécie de leme, um leme melhorado, e esse acabou quebrando. Não que o primeiro não tivesse um leme, né? Eu falei lá, mas ele tinha um leme, mas era bem arcaico. A fibra do papiro absorveu muita água e, temendo que afundasse o barco, ele abortou quando faltava uma semana para chegar já em Barbados. Então ele chegou muito perto nessa primeira viagem. E aí, 10 meses depois, ele lançou o Ra-2 do Porto Marroquino, do mesmo Porto Marroquino, para fazer uma outra viagem e comprovar se é possível atravessar com esses barcos de junco aí que nós estamos vendo. Só que dessa vez eles construíram com a técnica do Lago Titicaca. Ele levou para lá, para Marrocos, o pessoal do Titicaca, e lá eles fizeram, né, o outro barco. E aí sim, que era um barco menor, navegou 6.100 quilômetros de Marrocos a Barbados em 57 dias, ou seja, menos de 2 meses. E aí, o antigo dogma de que não poderia ter havido nenhum contato entre a região mediterrânea e a América do Sul, Central,
caiu por terra. Mas nós ouvimos falar disso? É ensinado nas escolas isso? Não, né? Nós temos o mapa das correntes marítimas. Se você for procurar o mapa dos ventos, é o mesmo desenho. A ciência oficial fala que essas correntes são causadas em razão do vento. Há controvérsias, né, porque talvez a origem da movimentação tanto do vento quanto da corrente seja a energia eletromagnética da Terra. Mas não é esse o nosso assunto agora. O importante é que vocês percebam o que o Thor fez e o que ele nos contou nos livros dele. Existem caminhos dentro dos oceanos. As correntes marítimas são verdadeiras vias, verdadeiros rios dentro do oceano. Esteiras rolantes dentro do oceano. E você vai entender melhor o que eu falei de esteira rolante quando eu ler para vocês aqui uma parte do livro dele, O Mistério das Rotas Oceânicas Antigas, que não é um livro muito comum, não é um livro que eu tenho em PDF para compartilhar, mas eu vou compartilhar o que tem nele porque eu tenho um livro. Ele fala: duas observações básicas devem constantemente ser lembradas ao considerarmos as longas viagens transoceânicas. A primeira é que a distância entre dois pontos antípodas nunca é a mais curta, ao longo do Equador, do que ao longo dos grandes círculos que se encurvam à volta dos hemisférios norte e sul. O nosso espírito está tão acostumado às projeções dos mapas que mostram o Equador como uma linha reta que nos esquecemos que ele na verdade é um círculo. A segunda questão é que a distância da viagem feita por um barco de superfície que viaje em linha reta de um ponto geográfico para outro não é igual à distância medida entre esses dois pontos, ou seja, a distância morta. Nem também é igualmente longa em ambas as direções. A distância morta entre dois pontos pode ser medida em milhas, mas isto tem pouca relação com a real distância de água que tem que ser atravessada entre esses dois pontos. Esta depende da relação entre a rapidez da corrente e a rapidez do barco em questão. Tomemos de novo, por exemplo, a distância morta entre o Peru e as ilhas Tuamotu. São aproximadamente 4.000 milhas. Contudo, a jangada Contique alcançou as ilhas vindo do Peru depois de ter atravessado só cerca de 1.000 milhas de água. A razão disso é que a própria superfície do oceano se deslocou cerca de 3.000 milhas de este para oeste durante o tempo necessário para a travessia. Então eu percebi algumas coisas e fiz conexões de trabalhos de outras pessoas, né, obviamente, mas conectei elas. E uma das coisas é essa. Do lado direito, nós vemos a Rosa dos Ventos, que foi também um instrumento de navegação, e do lado esquerdo nós vemos o Sol Inca. É a mesma coisa, só que com outro design, né? Essa foi a primeira. Depois me deparei com essa imagem aqui. Antes, salientando que se você entrar fundo ali na pesquisa do Thor Heyerdahl, eu mostrei ali 3 viagens que ele fez mais viagens, e ele não fala só que foram os peruanos que foram para a Polinésia. Ele fala também que existe o caminho do oeste americano até lá. O oeste americano nós vemos aqui marcado por números, né? E essa imagem aqui é do Martin Van Huyck. É aqui onde estou mostrando com o mouse. Ele tem um canal aqui no YouTube, ele é um arqueólogo.
e ele registra os locais que ele visita e que ele encontra imagens semelhantes e parecidas, né? Ou as mesmas imagens. Aqui nós vemos nos desenhos representações do que é chamado de máscara, e nos números e nos pontos em amarelo nós vemos aonde elas aparecem. E aqui nós vemos a Ilha do Campeche e Florianópolis. A outra imagem do Martin Van Hook é essa, com os triângulos, né? Também marcados nos mesmos locais, lá na América do Norte, no oeste, no lado do Peru ali, Chile. Aqui o único local que não está bem à beira-mar é este, aqui mais ao sul ali, vou dizer ali começo da Argentina, não sei, entre Argentina e Chile. Mas Florianópolis está aqui também. E esses desenhos que eu estou mostrando são o quê? Inscrições rupestres, feitas de uma forma que hoje em dia não consegue nem explicar de uma forma coerente como que elas foram feitas nas pedras, nas rochas aqui. E eu falo aqui porque na verdade hoje eu moro em Florianópolis e, e queria mostrar para vocês umas imagens, né, do que tem por aqui. Mas imagens do meu amigo Adnir Ramos. Essas imagens são das praias ou das ilhas que cercam aqui Florianópolis, tá? O Adnir Ramos, você pode dar uma pesquisada aí, tanto no YouTube, qualquer rede social, pesquisa Adnir Ramos IMMA ou Adnir Ramos Arqueoastronomia. Ele faz umas ligações muito interessantes. A interpretação dele dessas rupestres aqui é bastante interessante. Eu posso não concordar inteiramente com ele, mas eu acho muito interessante a perspectiva dele. E a história dele, ele é um contador de história, é um cara muito interessante e muito legal também. Aqui a gente vê aquela chamada máscara, né, desenhada aqui em Florianópolis, uma das praias aqui. Aqui também Ilha do Campeche, isso aqui também tem na Ilha do Coral, tem Arvoredo, aqui o Triângulo. Aqui é um trabalho feito com carvão, né, pelo Adnir Ramos, para tirar as imagens das rochas. Aqui outra. Essa técnica tem um nome, mas sinceramente eu não me recordo. Então essa inscrição está por várias praias aqui, não está só na Ilha do Campeche, como Martin Van Hoek indicou lá naquelas imagens. Inclusive isso daqui é em Garopaba, tá? Esses triângulos aqui invertidos são em Garopaba. Todas essas imagens aqui são do Adnir Ramos. Mas o que há de ser percebido é que se você pegar as imagens das inscrições rupestres e trouxer ela hoje para os dias atuais e comparar, olha o que vira. Essas inscrições rupestres, elas estão em locais de portos, onde havia navegação. Está aí? A imagem está na tua frente. E você perceba que Florianópolis, que é o único lugar do Atlântico, a linha em preto é o caminho do Piabiru e que ligaria os portos e talvez fosse usado para comércio, né? Então foi essa uma outra percepção que eu tive. E essa imagem, você percebe que todos os pontos onde tem essas inscrições rupestres, elas são representadas por portos. Aqui, do lado brasileiro de Florianópolis, você percebe que a linha preta, ela acaba num ponto amarelo que seria Florianópolis, né, do lado direito, mas essa linha preta ela tem uma bifurcação para cima, que na verdade nada mais é que a região da Cananéia. Todo esse lado brasileiro aqui é recheado de portos e baías. Aqui em Santa Catarina nós temos laguna,
nós temos Florianópolis, nós temos Porto Belo, nós temos São Francisco, entre outros locais que podiam aportar, que eram baías naturais. A Baía de Guaratuba, Baía de Paranaguá, né? Tem a região de Santos. A Cananéia foi lá a primeira região que foi colonizada. Não? Por que motivo que foi colonizado lá? Será que eles sabiam que era uma ponta de saída? Bacana, né? Ao menos interessante. Mas então eu vou deixar vocês com 10 minutos aí do vídeo original da viagem do Thor Heyerdahl do Peru até a Polinésia com a balsa de madeira. Acompanhe aí. A tradução, eu vou fazer, a tradução vai ser automática, então vai ser com erros, mas dá para entender. Tá bem? Muito obrigado a todos, um fraterno abraço. In 1947, Thor Heyerdahl found himself in Peru, floating down the river Palenque on 12 big balsa logs. He had set out to build a balsa wood Inca raft. Heyerdahl wanted to sail with the Humboldt Current from Callao to Polynesia. For the first time in hundreds of years, the bearded face of Kon-Tiki, the sun god, was revealed. For his crew, he had chosen 4 fellow Norwegians and 1 Swede. After they had left shore and the towboat waved them goodbye, the small crew felt the power of the Humboldt Current. They were on their way west toward Polynesia, the same route the Indians of South America might have traveled in ancient times. And a parrot had signed on as a 7th member of the crew. Heyerdahl was convinced that South American Indians could have reached Polynesia on balsa wood rafts. Now he was about to test this controversial theory. Once a part of the current, the men adapted to the situation and soon learned how to handle the raft and keep a steady course. The Humboldt Current is a giant, powerful river of salt moving in one direction. One was when Herman Watzinger made a false step at the beginning of a storm. His sleeping bag fell overboard and he fell into the sea. And before anybody could grab him or he could grab the steering oar, a big wave had lifted him in one direction and us in another. And my first thought when I came out was that I heard the shouting to throw out the life belt in a rope, but the wind blew it back on board again. And then Torstein and I tried to put out the little rubber dinghy. And we knew that when we jumped in there, we'd never catch up with the raft again, but we would pick up Herman Watzinger. And that's when Knut Haugland acted before he gave any thought to anything. He just grabbed the life belt and jumped overboard and swam holding it. So that's the only time, not only on the trip, but in all my life, that I afterwards felt my knees shivering. Would have been horrible to have lost one man. They had brought on board enough food and water for 100 days. But they need hardly have bothered. With fresh rainwater and a varied supply of fish from the sea, there was no danger of starvation. In minutes, they could catch enough food for several days. One day, a whale appeared and began to swim alongside the raft as though it was happy for a bit of company. And for this, they were grateful.
the great whale could have upended the Kon-Tiki raft with just one movement of its powerful tail. They needed to be in the water, both to check the raft's underside and to do some washing. And sharks were always close by. During the whole voyage, they never met another vessel. Occasionally, they would inflate a balloon with a radio arrow attached to it. This was their only connection to the modern world. Life seemed as timeless as the ocean surrounding them. Well, I can tell you this, that all of us that had spent 101 days on a raft in touch with sea and water, we felt as we were part of the universe. Cities and nations were not there. We were human beings, and there was our planet and the universe. It was a very, very strange feeling that I know all my men, it gave us a lot. It made us feel very, very modest on this enormous space that we have around us. And we understood that we were very unimportant, and even the whole planet and the whole setup. They were accustomed to sharks, but one day a specimen of extraordinary proportions visited. It was the rare whale shark, the largest known mammal in the world. More than 60 feet long, it circled the raft for over an hour until one of the crew members could stand it no more and hurled a harpoon at its head, which sent the creature diving into the deep ocean. At the end of July, after 3 months at sea, they saw the first sign of land. A bird. It seemed that their goal was about to be realized. A few days later, they heard the unmistakable sound of surf hurling itself at the reef surrounding an atoll. Whatever happened now, they knew that they had succeeded. They had crossed the ocean from South America to Polynesia in 101 days. But now they were confronted with the most dangerous obstacle of the entire voyage. The current steadily transported them toward the reef, where the raft could be crushed to pieces by the ferocious surf. The waves are enormous. They come all the way from South America, and always with one direction. So when they hit the reef, the vertical surf was higher than the top of the mast. And we were just like little ants. I think most of the men saved their lives by crawling into the bamboo hut, which collapsed on top of them. But a couple of us were hanging in the ropes, and it's almost a miracle that we were washed back on board again because we hang on to the ropes. And that was a nightmare. I can really, I'll never forget that moment. The crew had managed to hang on to the raft, which was thrown 60 meters up onto the reef. Kon-Tiki lay stranded, but nobody was hurt. The crisis was over. They could gather their belongings. They had reached land.
it was so fantastic to wade ashore we were washed all the way up on the reef, and we could wade up and put our feet in dry, warm sand and walk on something that was stable after 101 days. So that was like coming straight from hell to heaven, and with white birds flying above us and coconut palms. And I'll never forget that either. They had accomplished what they had set out to do, prove that the first people to settle in Polynesia could have come from South America.